Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está vivo, levante a mão e glorifique a Deus. Eu quero aqui externar minha alegria por essa rica oportunidade que Deus está me concedendo para poder estar entre os irmãos, louvando, bendizendo o seu nome e também pregoando a sua santa, bendita e inerrante palavra. Amém? Eu gostaria nessa noite de fazer o meu agradecimento ao pastor presidente, pastor Salles, que não está presente, mas que me recepcionou com muito carinho. Eu disse para ele no sábado, em um culto de Santa Ceia, onde eu estava ministrando, que tem um provérbio de Salomão que diz que adiante da honra vai a humildade. E Deus está honrando ele aqui por causa da sua imensa humildade. Amém? É raro nós encontrarmos nos dias de hoje homens como o pastor Salles, grande homem de Deus, também feliz pela sua comitiva de obreiros. Amém? Pastor Leite, pastor Elianai, todos os seus obreiros que são homens que têm usado de bondade para conosco. O missionário Carlinhos, Carlinhos Fogo Puro, amém, homem de Deus, amém, tem sido um grande amigo, companheiro meu aqui na cidade de Marabá, amém. Meus queridos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis. O capítulo é o de número 11 e o versículo é o de número 3. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 11 e o versículo de número 3. À medida que vocês forem encontrando, por favor, se coloquem de pé, para que possamos externar essa palavra todos juntos. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 11, versículo de número 3. Se houver alguém que não tem Bíblia, corre aí rapidamente do lado de quem tenha, para que você também possa acompanhar a leitura responsiva da palavra de Deus. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 11, versículo 3. Os irmãos que encontraram comigo a referência anunciada, confirme por favor dizendo amém. Amém. A palavra do Senhor tem para nós nessa noite a seguinte expressão bíblica: 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele: você está sendo preservado por Deus. A nível de ensaio ficou bom. Eu quero que você diga para ele novamente com autoridade. Amém? Só os pentecostais olhem um para o outro e diga: você está sendo preservado por Deus. Agora pergunte assim: você crê nisso? Se ele disser que sim, diga: não parece. Eu não ouvi um glória da sua boca até agora. Amém? E você pode se sentar adorando e bendizendo o santo nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, existem acontecimentos que se dão na nossa vida que muitas das vezes ficamos questionando e até mesmo falando com Deus o porquê desses acontecimentos. Deus tem uma forma de trabalhar que às vezes nos deixa confuso e não sabemos qual é o intento que Ele está usando e aonde é que Ele quer nos levar. Eu estava aqui e o Espírito Santo pôs essa palavra no meu coração me dizendo que tem tantas pessoas aqui que você está sendo preservado por Deus, porque Deus tem uma cadeira de vitória para colocar você sentado nela. Mas o Senhor me diz que existem muitas pessoas que também estão confusas, porque não estão entendendo o trabalhar, o agir de Deus, no meio de tantas lutas em que você está enfrentando. Nós sabemos que na vida dos maiores homens que surgiram no cenário da história bíblica, eles trilharam caminhos que pareciam ser caminhos de destruição. Se nós olharmos a vida de José, José trilhou um caminho que aparentemente era o fim da sua história. Mas Deus tirara José do meio de seus irmãos simplesmente por causa de uma coisa:
Deus estava preservando José para poder realizar na vida dele os sonhos que ele tinha. Se nós observarmos à luz da Bíblia, a permanência de José no meio de seus irmãos podiam causar a sua morte, podia causar a sua destruição, porque a ira era muito grande. E a Bíblia diz então que os seus irmãos haviam intentado matá-lo, mas pelo conselho de um deles resolveram vendê-los para o Egito. José agora está indo em direção a um caminho que aos olhos de seus irmãos parecia o ultimato da destruição de José. Mas Deus estava trilhando o caminho da vitória de José. Deus estava preservando José para poder lançar ele no cenário da história. Nessa noite, quem sabe há alguém aqui que seja como José. Você está trilhando o caminho aonde muitas pessoas estão olhando e estão dizendo: é o fim dela, é o fim dele. Mas o Senhor nesta noite te diz que esse caminho vai te conduzir à vitória que Deus tem reservado para a tua vida. A Bíblia diz que os anos se passaram e José tornou-se governador do Egito. E de repente os seus irmãos vieram até eles, comprarem comida. Então descobre que José não havia sido destruído, mas ele havia sido preservado por Deus, para poder tomar posse dos sonhos que ele um dia contara aos seus irmãos em sua terra. Nessa noite eu quero te convidar a crer em uma coisa: Deus está preservando a tua vida, e daqui um pouquinho você vai assentar na cadeira da vitória, e aqueles que desejaram te ver no chão vão olhar para você e vão descobrir que era apenas a trajetória de Deus para ele te colocar diante da promessa e te fazer mais do que vencedor. Aleluia. Nós não estamos servindo a um Deus que não sabe trabalhar, mas estamos aqui vivenciando projetos de Deus, projetos que jamais serão falidos, mas projetos que no final serão projetos bem-sucedidos, aonde você vai ter o prazer de adorar e bendizer o santo nome de Jesus. Nós lemos um texto nessa noite que nos fala de uma perseguição que um dos filhos do rei Acasias sofreu. A Bíblia diz que é quando a mãe de Acasias soube que o seu filho havia morrido, a Bíblia diz que ela se levanta para matar toda a família real, intentando ela destruir aqueles que poderiam suceder ao reino de Acasias. Quando nós observamos essa palavra, nós entendemos que o Atalia da atualidade se chama Satanás, e ele tem se levantado com tanta fúria para tentar destruir a família que Deus levantou na terra para honrá-los com uma grande supremacia de vitória. A Bíblia diz então que quando Atalia ela se levanta para matar toda a família real, a Bíblia diz que Joseba, filha do rei Jorão, que era irmã do rei Acasias, ela furta de dentre os filhos de Acasias um menino chamado Joás, e esconde ele em um quarto junto com sua ama. E a Bíblia diz então que Atalia conseguira apenas matar alguns daqueles que pertenciam à família real de Acasias, mas Joás estava escondido na casa de Deus. Quando eu vejo o texto dizendo que Joás estava escondido na casa de Deus, eu vejo Deus olhando para mim e para você nesta noite e dizendo: ei, você é o Joás que eu furtei de dentre os filhos que estavam lá fora e coloquei aqui dentro para zelar da tua vida e te preparar, porque um dia você vai assentar na cadeira da vitória para governar aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe qual é o intuito do inimigo na atualidade? É destruir a família que Deus criou, é acabar com aqueles que nasceram para fazer a diferença. Só que o que nós precisamos entender é que nós fomos escolhidos para dar sucessão a essa família, para dar prosseguimento à geração desta família. Você não está aqui por estar, meu irmão. Você está aqui porque um dia o Senhor te escolheu e te furtou dentre muitos outros filhos e te colocou